Você já teve propostas de reforma do Estado em 89, em 2002 e depois com a Troika. Bom, quase nada foi feito. Agora temos uma nova com este governo. É desta? É isso que vamos ver no programa deste mês. Venha daí. Ora, seja muito bem-vindo ao Business Watch deste mês. O Business Watch, como sabe, é um programa aqui do canal onde nós tentamos pegar nos problemas estruturais que o país tem e pensar em soluções. E mais do que pensar em soluções, é pensar na melhor forma de os resolver. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, que vai versar sobre a reforma do Estado, e já vamos explicar porquê, deixe-me recordar que o programa é possível graças a algumas parcerias que nós já temos no canal, neste caso a saber com a Square Management, mas também com a Blue Crown. Ora bem, agora o tema. Reforma do Estado. Deixe-me começar por uma pergunta. Há quantos anos, ou melhor, há quantas décadas é que você ouve falar em reforma do Estado? Segunda questão. Tem noção que o Estado português, a estrutura do Estado português, não mudou substancialmente desde os tempos da ditadura? E terceira questão. Porquê é que muito pouco até agora foi feito em termos de reforma do Estado em 50 anos de democracia? Ora, é sobre isto que eu vou falar com o Carlos Tavares. Carlos, está entusiasmado com a criação do Ministério da Reforma do Estado e com o propósito de reformar o Estado? Eu estou entusiasmado com a determinação e com a intenção, que eu julgo que é firme, de abordar este tema da reforma do Estado. E antes de mais, vale a pena precisar uma coisa. Sob a designação de reforma do Estado, englobam-se coisas que são diferentes, não é? A reforma do Estado é um conceito muito amplo, que engloba a reforma da administração pública, seguramente, mas também... Portanto, a central. Exatamente. Mas também a organização administrativa do país, a questão da criação de regiões, de distritos ou de regiões, sim, ou poderes políticos intermédios. Engloba, por exemplo, a definição das funções do Estado, onde é que tipo de funções é que o Estado deve estar, onde é que deve estar, onde não deve estar. A dimensão e a função do setor empresarial do Estado. Que é outro aspecto importante. Que é outro aspecto importante, porque, por exemplo, pode-se discutir se o Estado precisa ter uma companhia de aviação pública, se precisa ter um banco público, se precisa ter transportes públicos, tudo isso, ou se precisa ter também a quantidade de empresas municipais e intermunicipais que se foram criando e que de alguma forma foram engordando o Estado também. Nós normalmente só pensamos no Estado central, mas o Estado engloba também o poder local e regional e tudo isso. E, portanto, esse conceito é muito amplo, engloba também, por exemplo, a questão da representação da política das regiões através da lei eleitoral, também, que é um tema também muito relevante. Agora, isto é um tema muito amplo e normalmente, como sabemos, não se consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Mas isso é o primeiro erro, Carlos. Não acha que está a passar ao país a ideia de que é possível reformar o Estado quase instantaneamente? Pois, há esse risco quando se fala da reforma do Estado sem precisar que todas estas componentes. E eu acho que aqui há que definir algumas prioridades. Para mim, a prioridade maior é a reforma da administração pública. Sim. E é essa que, de alguma forma, tem estado presente no discurso, porque quando se diz que é preciso simplificar a vida dos cidadãos, que é preciso simplificar a máquina do Estado, que é diferente de outra tentação que às vezes há, que é reduzir os requisitos de cumprimento. Não é? Que são coisas diferentes. Por exemplo, quando os processos de licenciamento são muito complicados, e alguns são, em vez de simplificar o processo, tenta-se eliminar fases do processo, o que não é necessariamente boa ideia e, em alguns casos, conduz, como foi o caso do licenciamento zero na parte comercial, que não foi uma boa ideia e tem tido resultados que não são positivos. Portanto, o que é preciso é rever os processos, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas esquecem, até quando falam da digitalização, que é uma questão importante na administração pública, mas se não for feita a revisão dos processos que existem, aquilo que se faz é ter processos que hoje são complicados em papel, tê-los complicados digitalmente. E por isso é que tudo isto é reforma, digamos, da administração pública, e eu acho que essa deve ser de facto a prioridade.
A questão é que, como disse, há muitos anos que se fala disto e há muitos anos que isto podia ter feito. Nós podemos ver, eu fiz aqui uma breve resenha das tentativas ou das intenções que houve. A mais forte, elas todas, em meu entender, teve lugar há 35 anos, ou quase 36. Era Miguel Cadilho. Era Miguel Cadilho, Ministro das Finanças, e no governo no segundo governo do professor Cavaco Silva, e houve uma resolução do Conselho de Ministros, de 25 de 89, portanto estamos no ano de 89, que determinava um processo de auditoria sistemática dos serviços públicos, com vista, estes são os termos da própria resolução, a avaliar a operacionalidade e a eficácia dos serviços, com o objetivo, entre outros, de reduzir ou extinguir aqueles que se revelarem de reduzida utilidade ou de objeto exaurido, sobreposto ou redundante. E depois tinha um método que era a realização da auditoria de gestão por recurso a entidades especializadas. Ou seja, gente de fora da própria. Exatamente, porque isto é um aspecto muito importante, porque se tentar fazer a reforma da administração pública, perguntando aos serviços se tem pessoas a mais, se o seu objeto... Eles vão dizer sempre que precisam de pessoas. Todos vão dizer que precisam de mais recursos e que, que o serviço é muito importante e que justifica se calhar até ampliar o objeto em vez de o reduzir. E então o objeto destas auditorias de gestão por entidades externas era identificar sobreposição de atribuições de serviços, organismos ou seu eventual esgotamento, diagnosticar procedimentos dispensáveis para os cidadãos, as empresas e para a própria administração pública, detectar situações de pessoal subutilizado e propor medidas e ações destinadas a suprir as deficiências. Sim. Na altura o Dr. Miguel Cadilho até, para dar o exemplo, ia começar este processo pelo próprio Ministério das Finanças. Pronto, entretanto ele saiu, foi substituído praticamente pouco tempo depois desta resolução e não se fez mais nada. E esta resolução acabou por não ter consequência. Depois, quando entrou o governo do Dr. Durão Barroso, se pudermos passar ao seguinte, do qual eu aliás fiz parte, que se chama Reforma Económica 2002-2004, lá estava também no objetivo a racionalização da administração pública com eliminação, fusão de serviços públicos, reestruturação de outros e estabelecimento de regras estritas relativamente à criação de novos institutos públicos. Sim. E alguma coisa aqui começou a ser feito, foram extintos alguns serviços, havia uma regra que nenhum serviço criava sem ser extinto pelo menos outro, não é? E sobretudo há este aspecto de limitar muito a criação de institutos públicos que são entidades com regime especial. Muito deles não se justifica que sejam institutos públicos, muitos deles foram criados só para remunerar melhor os dirigentes e criar estatutos especiais, estatutos remuneratórios especiais. Já vamos ver assim que depois eles proliferaram depois disto. Houve a reorganização dos Ministérios da Economia, dos serviços do Ministério da Economia. Esta foi feita aplicando a metodologia da resolução de 89. E conseguiu fazer, não? E fez. O Ministério da Economia eliminou algumas direções, fundiu algumas direções gerais, eliminou sobreposições que havia entre os institutos e direções gerais. Eu, quando cheguei ao Ministério, o Ministério tinha 2.500 pessoas. Depois deste processo, sobravam 500 pessoas que foram entregues para reafetação no âmbito do quadro de excedentes, porque era a única forma de reafetação que havia na altura. Mas isto mostrou o Ministério passou a funcionar melhor, com menos pessoas e com uma estrutura mais limpa, muito mais organizada. Mas teve muita polémica. Tive eu lembro de manchetes nos jornais. Eu também me lembro, porque estas entidades, e isso é uma lição muito importante para quem pegar agora neste assunto. Estas entidades, quando também têm alguns interesses instalados, claro. E quando esses interesses são atingidos, esses interesses movem-se como se move. Carlos, e não é o que vai acontecer agora? Eu espero que não, e por isso é que é bom que o Governo esteja avisado para isto. E sobretudo o que é importante é que mostre que há determinação para fazer as coisas independentemente das reações que houver, e vai haver necessariamente. Eu até diria, se não houver reações, houver reações é mau sinal, é porque sim, provavelmente... Eu já fiz uma aposta com meus colegas, há dias vi jornalistas, analistas na televisão a elogiarem isto. Eu já fiz uma aposta que é, no primeiro dia em que o Governo tomar uma medida da reforma do Estado, vão ser os mesmos analistas a criticar o que está a ser feito. Pois, eu espero que não, que não tenha razão, mas e aqui já outra coisa que foi feita no âmbito desta reforma de 2002-2004 e que tem a ver já não com a própria administração pública, mas o tal peso do Estado na economia, privatizações. Foi
a extinção do IPE. Também foi outra coisa que me deu muita popularidade, como imagino. O IPE as pessoas não sabem, hoje em dia era uma holding que tinha interesses. Era o Instituto de Participações do Estado, que era uma holding que tinha uma miríade de participações. Eu lembro na altura até um barbeiro era participado pelo IPE. Tinha havido uma tentação de uma empresa que tinha uma empresa de barbearia e foi lá parar ao universo do Estado. E portanto conseguimos extinguir até de forma relativamente tranquila o IPE. O problema é que depois tentou alguns governos seguintes na prática quase reconstituir ou tentaram reconstituir o IPE através da Caixa Geral de Depósitos, através de uma coisa que se chamava Par-Caixa, que é as participações da Caixa. E na prática hoje esse aspecto está relativamente ultrapassado, mas foi um exemplo de redução de facto do peso do Estado. E depois houve outro momento quando foi a Troika chegou cá em Portugal, em que se começou a falar depois o que é o seguinte, no programa de assistência económica e financeira, o que é que nós tínhamos lá como objetivos? Racionalização da administração pública com avaliação da utilidade, cá está, dimensão e organização dos serviços, é quase o tema é sempre a mesma de 89, não é? Controlos mais eficazes de serviços e entidades, incluindo as ATI fora do âmbito orçamental, que havia, como se sabe, algumas entidades que estavam fora do perímetro orçamental e que foram incluídos. Depois a revisão e a racionalização, que é muito importante, do sistema de retribuição dos funcionários públicos. Não se pense que pode fazer uma reforma da administração pública sem rever ou sem racionalizar. Carlos, toda a gente fala isso, inclusive os sindicatos. O problema é que é mal feito. Porque, ou seja, o sistema de remuneração dos funcionários públicos tem que ser um sistema de avaliação. Tem que ter um sistema de avaliação a sério. Primeiro, tem que ter um sistema de recrutamento a sério. Não é? E não é CRESAP. Exatamente. Tem que ter um sistema, não pode ser uma entidade da administração a avaliar os funcionários que vão para a administração, tem que ser uma entidade independente a fazê-lo. A maior parte, no caso das dirigentes, deve ser feita, ou sempre, por concurso público, não é? Avaliado por uma comissão independente que faz uma shortlist, uma lista curta, que depois o Governo nomeia, mas isso deve ser um procedimento rigoroso e sistemático e depois ter remunerações compatíveis com a exigência da função e com as capacidades do selecionado. E sem estar relacionado com os vencimentos dos políticos, que são uma coisa diferente. E este é um aspecto fundamental. Não é possível reformar a administração pública sem ter as pessoas adequadas. Porque a sensação que eu tenho, e é uma sensação apenas vista de fora, e pela experiência que tive quando passei por cargos públicos, é que a administração pública tem pessoas a mais e pessoas a menos. Tem provavelmente pessoas não qualificadas a mais e tem falta de até aí é um problema, Carlos. Depois não se consegue transferir funcionários de um departamento para outro. E esse é outro aspecto que tem que ser resolvido rapidamente, que é a possibilidade de reafetação, de formação e, em alguns casos, de rescisões amigáveis, por exemplo, que é um sistema que hoje já existe. No meu tempo não existia, mas hoje já existe a possibilidade de rescisões amigáveis. E, portanto, é preciso, de facto, que o Governo tenha os meios para executar a reforma, incluindo estes aspectos. Agora, é importante estes sistemas de seleção e avaliação, incluindo os reguladores. Não é? Incluindo os reguladores, e nos reguladores está incluído o próprio, por exemplo, o Governador do Banco de Portugal, que era bom que já seguisse, que aliás está previsto no programa do Governo. Que é a questão dos concursos públicos. Os concursos públicos, as comissões especializadas e uma seleção que não seja simplesmente com base numa nomeação subjetiva por parte. Muitas vezes é os amigos ou a pessoa que está a jeito. Isso é que não pode acontecer. Lá estava também na Troika a reforma dos setores da educação e da saúde com objetivos de racionalização e contenção de despesa, bem como reforma de reforço do capital humano, reorganização dos municípios, aqui já outra que parte era do Estado. Muito importante. Não é? Reorganização dos municípios e a prestação de serviços da administração central ao nível local, aqui já estamos fora da questão, para além da questão da administração pública e a redução do peso do Estado da economia. Lá está. Esta foi uma oportunidade, que eu costumo dizer, foi uma oportunidade perdida, porque acabou por fazer. Aliás, chegou a haver até um relatório bem feito do Fundo Monetário Internacional que se chamava precisamente Reformando o Estado, Reforming the State, que acabou por ser posto de lado ou não ter consequências práticas na altura, e nesta altura, como se sabe, foi uma altura que havia um clima propício à realização de reformas.
Moral da história. E portanto chegamos aos dias de hoje, praticamente sem ter, tirando algumas, com uma administração pública que é uma manta de retalhos, ao fim e ao cabo. Houve, como disse há bocadinho, a partir sobretudo dos governos que se seguiram ao do Dr. Durão Barroso, a transformação sistemática ou muito extensa de serviços simples da administração central em institutos públicos, agências e até entidades públicas empresariais, sobretudo com o objetivo de remunerar melhor dirigentes e quadros. O resultado, em 2003, pelo levantamento que eu fiz, nós tínhamos 52 institutos públicos e agências, 51 entidades públicas empresariais, isto na administração central do Estado. Só aí. 40 outros fundos e serviços autónomos, 50 entidades sem fins lucrativos, acho que são todas sem fins lucrativos, mas há algumas classificadas como tal, 12 reguladores, e não incluí aqui nem as universidades, nem os politécnicos, nem os conselhos, comissões e cofres privativos que existem ainda. Carlos, então a gente olha para isto, tu diz assim, porque é que eu desta vez hei de acreditar que vai ser diferente? Eu continuo a achar que esta reforma da administração pública, e eu penso que sem prejuízo da questão da organização administrativa do país, a questão das regiões, dos poderes intermédios, etc., e da lei eleitoral serem muito relevantes, mas que não podem ser, eu aconselharia que não fossem misturadas com a questão da reforma da administração pública, que é prioritária, é muito urgente. E porquê é que ela é muito urgente? Não é só por questões de poupança ou até de simplificação da vida, que é muito importante. Sim. É que uma administração pública bem organizada e eficiente é fundamental para executar bem as leis que o governo produz. Porque muitas vezes, e já falámos aqui disso uma vez, os governos pensam que fazer uma reforma corresponde a fazer uma lei. Ora, o que é que acontece muitas vezes? Fazem a lei e depois a administração pública não tem capacidade de executar. Os processos são os mesmos. E então depois o que é que fazem? Fazem outra lei para tentar resolver aquele problema, ou então fazem aquilo que eu há bocadinho dizia, que é eliminar requisitos. E esse não é necessariamente o melhor caminho. Qual é, quando diz... Porque é que nós devemos acreditar que desta forma é diferente? Como disse, é preciso que haja muita determinação, que haja uma identificação muito clara de onde é que se quer chegar. Eu ontem, na apresentação do programa de governo, o Primeiro-Ministro citava Séneca dizendo que não há bons ventos quando não se conhece a rota. Mas pior que não conhecer a rota é que não conhecer o destino. E acha que o governo não sabe qual é o destino? Não, eu espero que saiba, e melhor, eu penso que tem que fazer um diagnóstico muito bom, começar por aí, saber exatamente onde estamos e onde queremos chegar. Esse é um problema. E depois prosseguir com determinação. Eu continuo a achar que a metodologia de 89 é a melhor. Porque é ir serviço a serviço, fazer auditoria de gestão com base em entidades externas que façam essa avaliação, e depois também repensar a própria estrutura da administração pública. A administração pública tem uma estrutura que foi pensada para há muitos anos atrás. Basicamente temos a mesma estrutura que tinha de tempos todos. Exatamente, e o que é que se foi feito? Foram-se fazendo remendos, e hoje temos esta manta de retalhos que referi. E portanto é preciso ter a determinação de fazer isto de alto a baixo. Carlos, quando se pega no exemplo eu fiquei muito impressionado uma vez com uma coisa que o Carlos disse aqui, que os dois países onde a produtividade mais cresceu na Europa nos últimos 20 anos foi a Dinamarca e os Países Baixos, precisamente porque fizeram uma reforma do Estado. Fizeram reforma. Qual é que foi a metodologia? E aí foi mesmo do Estado, porque quer, por exemplo, no caso da Dinamarca, que é um pequeno país, nós são 4 milhões de habitantes. Discutimos a questão da necessidade ou não necessidade das regiões, ou seja, de um poder político intermédio, porque somos um país pequeno. A Dinamarca é mais pequeno que nós, fez uma reforma administrativa muito bem sucedida e fez também a reforma da administração pública. Porque a Suécia e a Dinamarca, e os países, mas sobretudo a Suécia e a Dinamarca, e em particular a Dinamarca, tiveram graves problemas de desequilíbrios nos anos 90 do século passado. E na altura tomaram uma decisão de mudar de vida, de fazer as reformas todas que eram necessárias, fizeram-nas com determinação, os governos foram mudando, foram passando, essas orientações não mudaram, que é outra coisa importante, é que não venham a seguir governos que depois desfaçam aquilo que foi feito. E hoje eles beneficiam disso em tudo. Tem uma organização administrativa que tem, por exemplo, a Dinamarca tem 3 regiões.
intermédias entre as autarquias locais e a administração central, e tem sobretudo níveis de produtividade e de riqueza que são dos mais altos da União Europeia, e partiram de uma situação difícil, aproveitaram, transformaram as dificuldades de facto numa oportunidade de mudança que nunca mais abandonaram. Bom, Carlos, olhando para isto e pensando assim, o mais importante aqui, depois de se ter definido tudo, é qual é a metodologia a seguir, como é que isto se implementa. E agora imagine, se um governo começa a aplicar as medidas de um momento para o outro, vai chover críticas dos comentaristas, dos comentadeiros, dos políticos, da comunicação social e não sei quantos. Como é que se convence a população que isto tem que ser feito? Como é que se compra, entre aspas, o país? Esse é um ponto muito, muito importante. É explicar com verdade e com frontalidade porque é que isto é importante e o que é que precisa de ser feito. Ou seja, que o marketing é crítico. Eu não lhe chamaria marketing, é explicar com verdade, não tentar fugir às dificuldades, porque às vezes os políticos acham que as pessoas não entendem Pois, eu acho que o que é uma estupidez. Quando se explica aos eleitores e quando se explica às pessoas, as pessoas entendem. Depois explicar quais são os objetivos e até a metodologia que vai ser adotada e tudo isso. E depois, aquilo que falámos aqui já num programa anterior, quando a proposta das reformas. As reformas normalmente têm quem ganhe no imediato, claro. Quem perca no imediato, no pressuposto que a médio prazo todos ganham. E a arte também do reformador aqui é tentar encontrar mecanismos de compensação dos perdedores no imediato, para que a aceitabilidade das reformas também seja superior. E portanto, em meu entender, a reforma não pode ser feita evitando os custos, porque senão ela não tem consequências, mas é tentando encontrar mecanismos de compensação dos perdedores e que não têm culpa de perder por causa da reforma, e dar-lhes a oportunidade, de facto, eles depois quando o Carlos diz, ganharem também. Quando o Carlos diz medidas que compensem os perdedores, é o quê? É uma forma de remuneração? Ou então dizer assim, olha, vocês estão a mais, vão à vossa vida, nós vamos dar uma indenização. Ou então encontrar mecanismos de reafetação, por exemplo, através de formação. Sim. Eu lembro-me quando estava no governo do Dr. Durão Barroso, ele dizer que tinha tido uma reunião precisamente com o Primeiro-Ministro da Dinamarca. E o Primeiro-Ministro da Dinamarca lhe tinha dito que na Dinamarca não havia nada que desse tanto trabalho como estar desempregado. Porquê? Porque há mecanismos de formação obrigatória, não indiscriminada, portanto é formação em função das necessidades da economia. E não que a pessoa quer não é mandar fazer formação indiscriminada, porque isso normalmente só traz custos e não traz proveitos nem para o país nem para as pessoas. E aqui, por exemplo, pode haver muitas oportunidades de reafetação na administração pública, porque ela se ela for modernizada, vai ter outro tipo de funções, vai ter outro tipo de requisitos, e portanto essas pessoas podem de facto encontrar reafetação ou dentro da administração pública ou até fora da administração pública. Sim. E por exemplo, esses mecanismos de formação obrigatória e dirigida são muito importantes para que a reforma possa ter êxito. Sim, nós estamos numa situação macroeconómica de quase pleno emprego. Ora bem, não justificava que o Estado tentasse libertar uma parte da sua de mão de obra, precisamente porque a economia precisa. Não, essa é uma boa questão, precisamente, e vai na sequência daquilo que estava a acabar de dizer. Sim. Ouço as empresas, hoje todas, muitas, os empresários com quem falo, queixarem-se que não conseguem encontrar pessoas para trabalhar. Há aqui um aspecto contraditório, que é nós temos uma taxa de desemprego entre os jovens da ordem dos 22%, salvo erro, que é um bocadinho contraditório com isto. Mas aquilo que diz tem toda a pertinência, no sentido de que, então, se há falta de mão de obra em alguns setores da economia, vamos ver quais são, vamos dar oportunidade às pessoas de se formar para poderem satisfazer essas necessidades e promover uma reafetação de recursos. Isso seria o ótimo, digamos, em termos macroeconómicos, porque todos ganhariam. Sim. Os que saem teriam emprego, claro. Que até podem ser empregos até melhores do que os que têm na administração. E mais bem remunerados. Mais bem remunerados do que os que têm na administração pública, e o país como um todo ficaria a ganhar, passaria a ter uma administração pública melhor e
e satisfação de necessidades de emprego melhores também. Carlos, a pessoa que foi escolhida para ser ministro desta área é uma pessoa competente. Conhece muito bem o setor, conhece bem a administração pública, já publicou estudos sobre esta matéria. Vamos imaginar esta situação. O governo vai implementando isso por fases e por projetos. E, ao tentar implementar uma medida, ela é chumbada no Parlamento. O que é que o governo deve fazer? Até porque, como sabe, não há maioria. Sabe que se a medida for boa, se for bem explicada, os custos também de não deixar passar medidas boas no Parlamento também é elevado. E eu penso que os resultados eleitorais também já mostraram que os eleitores são mais esclarecidos do que por vezes os políticos pensam. Sim. E portanto a questão aqui mais uma vez é não fugir às explicações e explicar e estabelecer com clareza os objetivos, a racionalidade das medidas. E acha que isso é suficiente para convencer a oposição? Não lhe sei dizer se é suficiente, mas também não vejo outra alternativa, não é? Agora, isto também passa também pela capacidade que o governo tem, em particular o ministro responsável, por negociar com os partidos da oposição. Negociar não é no sentido de negociar o detalhe das medidas, mas de ter, digamos, algum consenso, porque eu penso que nenhum partido rejeita a necessidade de fazer estas reformas. O problema é depois na execução, cara. A questão é depois na execução. Mas aí, de facto, a capacidade que o governo tenha de gerar consensos mínimos, ou pelo menos a não oposição. Pelo menos a não oposição. Já não peço que todos os partidos apoiem entusiasticamente, mas pelo menos que não se oponham a que o governo execute estas reformas. Uma das coisas que nós percebemos, e que o Carlos estava a falar aí há bocadinho e entronca no programa do governo, é a redução do peso do Estado, nomeadamente a nível fiscal. Por exemplo, o governo compromete-se ou está preocupado em baixar o IRS. Não devia tentar era forçar neste momento a baixa das derramas ou a eliminação das derramas? Aí eu penso que o caminho é o da reforma fiscal. Mais uma vez regressamos a 89. É verdade, já tivemos um programa só sobre isso. Pensando tudo. Nós na SEDES, por exemplo, temos falado muito sobre a necessidade de uma reforma fiscal e temos proposto até metodologia e os objetivos que ela deve prosseguir nos impostos sobre o rendimento. Mas eu acho que até vai para além dos impostos sobre o rendimento. São os impostos sobre o património, toda a estrutura fiscal. Impostos indiretos, como se fez em 89. Na altura introduziu-se o IVA, reformou-se completamente o sistema fiscal. E não foi nada difícil implementar. E não foi nada difícil. Exatamente. Não, pelo contrário, aliás, foi surpreendente. Eu lembro, na altura, nós ainda tínhamos o acompanhamento do Fundo Monetário Internacional, e para o Fundo Monetário Internacional ficou surpreendido com o facto de se ter passado de um sistema para um sistema completamente diferente, sem perda de receitas. Pelo contrário, até houve ali uma sobreposição de impostos que gerou a dotação inicial do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Aliás, o primeiro superávit orçamental foi seu. Uma reforma que na altura parecia impossível. Os funcionários públicos não pagavam impostos. Sim. Passaram a pagar impostos com a reforma fiscal. O que é que se lhe fez na altura? Lá está a tal compensação. Majorou-se o salário para que no primeiro ano eles ficassem em situação neutra. Mas a partir daí estiveram dentro do sistema e nunca mais houve pensar se os funcionários públicos pagavam impostos ou não pagavam impostos. Quando as coisas são, mais uma vez, são bem explicadas, eu acho que não há dificuldade, não deveria haver dificuldade. Porque, como digo, uma medida bem explicada na sua necessidade, na sua racionalidade, na sua utilidade, tem um custo muito elevado, ou deveria ter, para os partidos que se oponham só por opor. E eu, mais uma vez, se calhar estou a ser ingênuo, mas eu acho que também se no Parlamento houver, digamos, esse esforço. O primeiro governo do professor Cavaco Silva tinha uma votação ou uma presença parlamentar até menor do que a do atual. Sim. Não fez as reformas todas, por exemplo, a reforma fiscal já foi no governo de maioria e outras reformas já foram no governo de maioria. Mas apesar de tudo fez uma série de reformas. As pessoas já não têm ideia das reformas que se fizeram no Ministério das Finanças, por exemplo, desde o primeiro dia. E eu lembro na altura o esforço que havia
da parte que era na altura o Ministro dos Assuntos Parlamentares, que era o Dr. Fernando Nogueira, de andar a falar permanentemente com os partidos, com os líderes para explicar e para tentar obter pelo menos a não oposição. Sim. E houve várias medidas que passaram com a não oposição. Carlos Tavares, fica feito aqui o desafio para daqui a 6 meses voltarmos a fazer um programa sobre, então vamos lá ver o que é que está a ser feito, onde é que estão os erros e onde é que estão as coisas bem feitas. Certo, sendo que 6 meses não são suficientes para fazer tudo. Não, eu sei, mas aqui a questão não é fazer tudo. Todos nós sabemos que isto é uma coisa para uma legislatura ou para 2 até, não é? Não, eu penso que apesar de tudo a reforma da administração pública é uma legislatura, ou até menos. Até menos. Se falarmos de reforma do Estado, eu penso que isso Mas 6 meses é um bom período para nós começarmos a perceber o que é que está a ser feito logo de início para ver se funciona. Fica feito o desafio. Sim, acho que sim. Bom, já percebeu que deixei aqui o desafio ao de Carlos Tavares. Acho que a explicação aqui é muito clara. Nós tivemos 3 momentos para fazer reformas, até agora nenhuma foi feita. E a questão é esta: é desta vez? Esperemos que sim, para bem do país, ou seja, para bem de todos. Eu, antes de ir embora, quero recordar que o programa é possível graças a outras parcerias que nós temos no canal, a saber, a Square Management, mas também a Bluecrow. Carlos, muito obrigado por esta conversa, por estes insights. Já sabe, nós voltamos no próximo mês porque o Business Watch, passou a ser um programa mensal. Muito obrigado.